Olá, turminha do quinto ano. Vamos começar a nossa aula de língua portuguesa, número 12. Hoje vamos navegar na leitura e depois vamos ler para compreender. Ou seja, faremos a leitura, depois faremos a interpretação do texto. Vamos pegar então o nosso livro, O Aprender Juntos, do quinto ano. Hoje nós vamos trabalhar com 4 páginas, preste atenção. Vamos ler novamente o texto da página 26 e 27 e depois vamos fazer as atividades da página 28 e 29, ok? Então, para começar, antes de ler o texto novamente, vocês têm aí algumas questões que foram apresentadas para vocês antes da leitura. Ontem a Provi pediu para vocês lerem o texto, se divertirem com as brincadeiras que o texto trazia e gravar um áudio para mim. Gostei da leitura, ficou muito boa as leituras que vocês me enviaram, tá bom? Agora vamos refletir um pouquinho sobre essas perguntas. O poema a seguir, ele apresenta uma organização visual diferente. Quando você olha para ele, você já percebe que ele é diferente daqueles poemas que nós estamos acostumados a ler. A pergunta é a seguinte: como que as palavras elas estão organizadas nas estrofes? Elas estão organizadas em versos, um embaixo do outro, tudo certinho? Como são as letras que compõem o poema? São escritas da mesma forma? Segunda questão, o que você nota de diferente na forma como foi escrita a palavra tigres na primeira estrofe? E na palavra tufão no penúltimo verso do poema? Bom, como vocês já leram o texto, nós vamos aqui conversar um pouquinho então sobre essas questões. Então, olhando para o poema, a pergunta é: como que você observa, como foi organizado essas estrofes, né? Então a gente observa que essas estrofes, elas foram organizadas de maneira diferente, né? A estrofe ela vai diminuindo aqui, tem momentos que os versos estão um embaixo do outro, de repente tá uma palavra embaixo da outra. Aqui eu tenho versos com um pedaço preto, outro colorido. Aqui na segunda estrofe ele começa de vermelho e a palavra preto, ela vem escrita de preto. Olha que interessante. Aqui na palavra tigre, né, que foi a outra questão. Percebam que a palavra tigre, ela tem um rabinho de um tigre. E aqui no 7 mangafagafinhos, olha o 7, a palavra 7, ela traz no lugar da letra T o número 7. Fôlego, o O, ele vem bem grandão, fôlego. Então, nós percebemos que aqui, o autor do poema, ele brincou bastante com as palavras e com a estrutura das estrofes dele, né? Agora aqui na segunda página, por exemplo, vamos olhar aqui na primeira estrofe. A palavra fineza. Percebam que fineza está escrito com uma letra mais fina que as outras palavras, né? Aqui o céu da boca, olha o O, imitando uma boca aberta. Tem lua, estrelas, veja que estrelas, o T está representado com uma própria estrela, né? Vamos olhar a palavra tufão lá embaixo. Olha o tufão. Tufão. A própria palavra representa um vento forte, como se fosse o próprio tufão. Muito bem, agora que nós já retomamos, você vai dar uma pausa nesse vídeo, vai fazer a leitura novamente, depois continua para poder responder as questões do ler para compreender. Então, aqui na número 1, pediu para você reler a primeira estrofe do poema. Então, você já releu, agora você vai responder. Que brincadeira oral aparece nessa estrofe? Então, lá na primeira estrofe, voltando aqui, olha só. Diga depressa comigo, um tigre, dois tigres,
3 tigres. Que brincadeira é essa? Essa é a brincadeira do trava-línguas, né? Se trata de uma brincadeira oral. Muito bem. Então, você vai escrever aqui na letra A, trava-línguas. Há outras brincadeiras como essa no poema? Sim ou não? Sim, né, turma? Quantas há no total? Bom, vamos ver quantos trava-línguas o poema tem? Vamos voltar lá na primeira parte do texto. Então, eu tenho aqui, deixa eu pegar a caneta dela. Eu tenho o primeiro trava-línguas aqui, que é do tigre. Depois, na segunda estrofe. Se a língua não está dobrada, tente agora outra jogada. O peito de Pedro é preto? Olha só, eu tenho mais um trava-línguas aqui. E depois, na terceira estrofe, eu tenho um outro trava-línguas, que é muito difícil de ler, né? Então, que é o trava-línguas da Mangafagafas. Lá atrás daquele morro tem um ninho de mangafagafas, com 7 mangafagafinhos. Quando a mangafagafa gafa, os mangafagafinhos gifam. Ih, a professora enrolou a língua aqui, hein? Travei minha língua. Então, ó, aqui eu tenho outro trava-línguas. Então, aqui eu já tenho 3. Vamos olhar a outra parte? A outra parte, se conseguiu a proeza, faça-me então a fineza de responder sem parar. Não, aqui já são questões, né? Não são mais trava-línguas. Bom, então eu tenho 3 trava-línguas no poema, ok? Então você vai responder aqui na letra B. Há outras brincadeiras como essa no poema? Sim. Quantas no total? 3, ok? Passando agora para número 2. Quem escreve um texto é chamado de autor. A autora do poema Teste é a Ângela Leite, mas a voz que se expressa no texto e que faz várias perguntas não é a dela. Quando você lê o texto, né, ele já começa falando para você, diga depressa comigo. Então, quem que fala com você não é a autora, é uma voz que expressa no poema. Então, pensando nisso, vamos tentar responder juntos a letra A. A voz que se expressa no poema, ela se parece com a de. O que vocês acham? É de uma criança que fala com a mãe? Será que uma criança fala com a mãe dessa maneira? Ou se parece mais com um artista popular que faz desafios para o leitor? O que você acha? Ah, eu também acho que se parece mais com um artista popular fazendo um desafio, porque ele já faz o desafio do trava-línguas, ele já faz algumas perguntas para o leitor. Então, se trata mais de uma fala artística do que de uma criança. Baseado na resposta da A, o que nós podemos responder na B? A linguagem usada no poema. Essa linguagem, ela é descontraída e divertida ou ela é uma linguagem mais séria e formal? Claro que é descontraída e divertida. A própria estrutura do poema já mostra isso para gente, com letras coloridas, com desenhos. Isso já deixa o poema divertido e descontraído, não é verdade? Muito bem. Passamos então para número 3. Aqui na número 3, eu tenho 2 quadrinhas. Vocês sabem o que são quadrinhas? Quadrinhas são versinhos, ou melhor, são poemas com 4 versinhos. Veja aqui, ó, os dois têm 4 linhas, 4 versinhos. E esses versinhos, eles são de domínio público, faz parte do nosso folclore. Vou ler aqui para vocês a letra A. Sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Letra B. Dizem que sou lento, narigudo e pesadão, mas memória igual a minha? Garanto que não há não. Bom, na letra A está perguntando em qual dessas quadrinhas
A voz que se expressa corresponde à de um animal. E qual é esse animal? Então, quando eu li, a impressão que vocês tiveram, né, foi que na letra A, quem que estava se expressando? Era um animal ou uma pessoa? E na letra B, o que vocês acham? Qual dessas duas quadrinhas parece um animal? Eu acho que na letra B, né? E que animal é esse? Vamos pensar juntos. Ele diz aqui, deixa eu pegar minha marca-texto. Esse animal é lento, é narigudo, é pesadão. Mas memória igual a minha, garanto que não há não. Vocês sabem qual é o animal que tem uma boa memória? É o elefante. Ele tem boa memória. Então, aqui na letra A, a gente vai responder que a quadrinha que corresponde a um animal é a quadrinha B. E que animal é esse? Um elefante. Agora eu quero ver se vocês vão descobrir sozinhos de quem é a voz que se expressa na outra quadrinha. Na quadrinha A, quando ela lê assim, quando ela fala: sou pequenininha do tamanho de um botão, carrego papai no bolso e mamãe no coração. Quem que vocês acham que está se expressando aí? Será que é um animal? É uma criança? É um adulto? Vocês vão responder sozinhos agora, tá bom? Passando então aqui para a explicação. Então, damos o nome de eu poético ou então de eu lírico à voz que se expressa em um poema. Então, naquela quadrinha da letra B, a voz, o eu poético, o eu lírico, era o elefante. Um autor, ele pode escrever um poema expressando-se como um adulto, como uma criança, como um animal e até mesmo como um objeto. Então, se eu quiser escrever um poema como se eu fosse um objeto, por exemplo, um lápis, eu posso escrever como se eu fosse o próprio lápis. Então, o eu poético, ele vai ser o objeto lápis. Então, baseado nessa explicação, nós vamos fazer a número 4. Pensando no nosso poema, o poema teste, o poema que nós lemos, a quem o eu poético se dirige no poema? Será que o eu poético, ele está falando com o leitor? Ele está falando com um amigo? Ou ele está falando a alguém que está participando de um concurso? Lembre-se que o poema começa assim. Vou retomar aqui com vocês. Diga depressa comigo. Com quem que ele está falando? Ele está falando com você, com a pessoa que está lendo o poema. Ele está falando comigo quando eu leio o poema. Está falando com você quando você lê o poema. Então, aqui, o eu poético do texto está está se dirigindo ao leitor, ok? A número 5 nós vamos pular, crianças, porque aqui nós precisávamos estar juntos para poder fazer essa brincadeira, tá bom? E para terminar, eu tenho aqui um outro tipo de desafio que foi proposto lá no poema e traz as seguintes perguntas. E vejam só, ele pergunta assim: o céu da boca tem lua, estrela, nuvens e pipas? Vamos pensar, o céu da boca. Ele tem lua, ele tem estrela, ele tem nuvem, ele tem pipas? E a casa do botão? Casa do botão é aquele buraquinho onde a gente coloca o botãozinho dentro, quando a gente vai abotoar a camisa. A casa do botão, ela tem cerca, ela tem jardim, ela tem portão? E o pé de vento? Ele usa sapato? E o pé de moleque, aquele doce de amendoim? O pé de moleque tem calo? Pensa bem. E aqui você vai responder. Você responderia sim ou não a cada uma dessas perguntas?
Simples, né, crianças? Então, a nossa aula termina por aqui. Foi uma aula bastante comprida, mas eu espero que vocês tenham se divertido. Até a próxima aula. Um beijo.